Boa tarde! Vamos falar hoje da importância da rotina. Como organizar a sua rotina. Olá! Olá, você tá me ouvindo bem? Sim! Eu não tô te vendo. Tá uma tela preta. Ué, a gente vê, a gente e você. Ah, eu não tô vendo vocês, gente. Uai, gente. A gente tá conseguindo te enxergar aqui tranquilamente. O som tá Gente, bom? tá ótimo. Peraí que ele tá pensando. Vamos ver se aparece a imagem de vocês. Pode ser Sabe a também. bolinha pensando? Aham. Então, depois a gente sai e entra de novo. Eu acho que ele tá procurando vocês. Ué. É, tá pensando. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui, ver se ajuda. Aparecendo eu pra quem tá vendo. Aí, agora sim. Que sabe, foi ela que fez lá. Não aconteceu nada? Hã? Oi? Acho que era internet, então, não era? Ah, pode ser? Pode ser. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada! Obrigada a você pelo convite. Adoramos. Ah, esse é um assunto bem legal pra gente falar, né? Mas é um assunto que eu acho que poucas pessoas pensam sobre isso, né? Que é a importância da rotina na nossa vida, né? Então, boa tarde para quem está aqui. Eu só vou falar um pouquinho do que é esse projeto, vou me apresentar e vocês se apresentam e a gente começa, pode ser? Combinado, pode. Então, a Diolaser, ela montou esse projeto de uma sequência de lives para falar um pouquinho sobre assuntos importantes dentro da nossa rotina, né? Então, assim, pensando que primeiro o forte da Diolaser é estética, beleza, corpo, né? E aí a gente decidiu fazer uma sequência de lives que falavam desses assuntos também, mas mais voltado para um conteúdo mais profundo e não somente do paradigma da beleza física, né? Mas que a gente falasse um pouquinho da beleza, da estética, da autoestima, do amor próprio. E aí eu achei que era importante falar da rotina, porque eu, particularmente, percebo claramente, acho que vocês também, que a rotina tem o poder de tranquilizar ou deixar a gente desesperada, né? E isso naturalmente vai influenciar em como a gente se organiza no dia a dia e pode facilitar ou dificultar as coisas que me fazem bem, como por exemplo, poder fazer uma massagem, né, poder ter um tempo para fazer uma atividade que me faz bem, então esbarra na autoestima, no amor próprio, enfim, em tudo isso que é o objetivo da Diolaser, né? Quero agradecer a Diolaser por me convidar, por conduzir essas lives e por poder chamar as pessoas que eu gostaria que dividisse comigo esse conteúdo. E a Positivamente eu quis convidar porque a Pamela e a Milena são terapeutas ocupacionais, assim como minha primeira formação. E não sei se quem está vendo sabe, mas terapeuta ocupacional é o profissional especializado em atividade humana e rotina como consequência, né? Então eu acho que é um assunto que a gente fica bem à vontade de falar, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Dessa parte de organização, rotina, cotidiano. E aí a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Vocês querem se apresentar, meninas? Claro! Vamos lá. Bom, então eu sou a Pamela, sou terapeuta ocupacional, como a Michelle disse. Estou com a Milene aqui nesse projeto lindo nosso da Positivamente, que é onde a gente entrega muito conteúdo aí de saúde mental, emocional para as pessoas. Eu trabalho na área da saúde mental já há alguns anos, uns belos 10 anos. E eu sou uma pessoa apaixonada pela funcionalidade humana. E eu gosto muito de falar de rotina, porque rotina é uma coisa que estrutura, né? Então, se a gente está um pouco capenga, é bom a gente estruturar.
Nessa trajetória aí de vida minha, eu, além de ser terapeuta ocupacional, eu sou coach de inteligência emocional e recentemente acabamos de fazer uma formação juntas que deu, na verdade, o nascimento da Positivamente, que foi a psicoterapia breve neurointegrativa. Então, além de TO, somos psicoterapeutas e isso faz ainda mais a gente engrandecer o nosso trabalho, né, Lê? Sem dúvida. Olá para todo mundo, obrigada, Michele. A gente ficou muito feliz com o convite. Lá atrás a gente convidou a Michele para uma live com a gente, né? Quando a Positivamente nasceu lá no comecinho, como se fosse né? A Positivamente nasceu junto com a pandemia, gente. Eu também sou TO, né? Sou TO há alguns anos, sou terapeuta de saúde mental, sou arteterapeuta e psicoterapeuta breve neurointegrativa. E além de atuar no SUS, no hospital, a gente ultimamente tem circulado por essa mídia aí, né? Que a gente tem conversado com vocês mais de pertinho. Que o canal de comunicação da Positivamente é esse, né, Michele? É esse virtual, né? Inclusive os atendimentos que a gente tem feito ultimamente, tudo no virtual. Então a gente está se adaptando com tudo isso. E isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Porque a gente se pega tendo que reinventar rotinas, né? Então eu acho muito bacana você propor esse assunto, né? Tudo a ver com a nossa profissão, tudo a ver com a missão da Positivamente. E a gente está aqui para bater um papo gostoso com vocês sobre isso. Ai, que legal. Sejam bem-vindas oficialmente. Bom, eu estou aqui, né, e eu conduzo as lives para a Geolaser em função de uma parceria que o blog Mais Vale a Pena tem com a Geolaser, né? O blog Mais Vale a Pena é um blog voltado para assuntos de maternidade e família. Então, eu, como formação, minha primeira formação é terapeuta ocupacional. Hoje eu já não atuo mais no atendimento a pacientes, mas sim na parte administrativa como gestora. Mas sou apaixonada pela saúde mental, né? Indiretamente estou envolvida, né, nesse mundo de tratamento, né, de pessoas. Acho que a gente vive um momento no mundo que fala muito sobre saúde mental, né? E tem coisas que eu vejo que são muito simples da gente fazer no nosso dia a dia, que às vezes a pessoa se perde e o prejuízo é muito grande, perto do que ela poderia fazer para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então eu acho que a gente podia começar pensando, para quem está ouvindo, porque assim, falar de rotina, quase sempre quando eu converso com as pessoas sobre rotina e organização do dia a dia, as pessoas associam rotina a tédio, né? Ah, rotina, detesto rotina, nossa, detesto repetição, fazer tudo sempre igual, é muito chato rotina. Então eu acho que a gente poderia começar falando da importância da rotina, né? Como que a rotina pode influenciar na nossa vida e primeiro desmistificar, né? Que a rotina é igual a tédio, que a rotina é igual a uma coisa chata, né? Porque não tem nada a ver, até porque a nossa rotina, quem constrói, somos nós, né? Olha que liberdade maravilhosa de poder se organizar da maneira que te faz bem, né? Então, meninas, eu queria que vocês falassem primeiro um pouquinho da importância da organização e da rotina no dia a dia. Começou com chave de ouro a nossa live. Inclusive, a gente já tinha conversado aqui para falar exatamente disso, né? O quanto as pessoas olham para a rotina como uma coisa chata e difícil. Ah, é muito difícil ter rotina, é muito difícil organizar o seu tempo. Mas a rotina é de extrema importância para o nosso funcionamento, tanto físico quanto mental e emocional. A gente estava justamente conversando, Michele, o tanto que atrapalha essa visão popular de que a rotina é algo chato, é algo ligado a uma obrigação muito pesada, né? E o quanto isso dificulta a pessoa construir de fato uma boa rotina, porque ela pode ser boa, né? Ela tem que ser boa. Então a gente justamente tem que procurar estabelecer uma rotina que faça sentido para cada um, que inclua atividades de obrigação e prazerosas para cada um e que essa rotina contemple tudo que ela precisa no desempenho ocupacional dela, né? Que seja equilibrada. Em geral, as pessoas associam rotina a uma questão de trabalho muito puxado, né? De um trabalho muito pesado, quando na verdade a gente fala de uma rotina de vida, que inclui, claro, o seu trabalho, mas vai incluir o seu lazer, né, o seu papo com a amiga,
vai incluir a sua família, né? Tem que incluir tudo isso. Então, a gente, se trabalhar a rotina da forma certa, ela não vai ser tediosa. Ela vai ter A rotina mais... organiza o seu tempo, né? Exatamente. Lembra, a Pô falou isso na introdução hoje, de dar estrutura? A maior função da rotina é dar uma estrutura. Essa estrutura não é sinônimo de chatice, de tédio e de peso. Essa estrutura você vai construir. E até porque, quando a gente pensa em rotina, a gente pensa em organização de tempo. O que a gente ouve das pessoas falando que não tem tempo ou que tem tempo demais, é, assim, absurdamente a maioria que fala isso, né? Então, assim, a rotina hoje, com os nossos olhos, desmistificando essa coisa chata, maçante, de tédio, é para você olhar para ela com carinho. É que se você não tem tempo, olhar onde você está gastando o seu tempo em excesso, ou onde você está com muito tempo, olhar onde está aquele buraco para você preencher de coisas, ou prazerosas, ou coisas que a gente vai procrastinando e não está fazendo. Então, a rotina ajuda muito nessa questão mesmo de você se perceber. Ah, onde que eu estou gastando meu tempo? Onde que eu estou colocando a minha energia? Então, essa rotina, para ser desmistificada, a gente precisa olhar para o lado positivo dela. Até a gente ouve muito falar de organização do tempo quando a gente vê as pessoas que, por exemplo, estudam para concurso público ou estudantes que querem passar no vestibular, porque tem uma relação com a organização, concentração e foco, né? E aí a gente ouve muito falar, né? Se organizar para os estudos, se organizar para passar no concurso público, que é uma coisa mais quadrada, né? Claro, tem um objetivo muito bem claro e é por um período determinado. Mas eu vejo que muitas pessoas falam, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo, ou, por exemplo, o contrário, né? Algumas pessoas falam para mim, meu Deus do céu, mas você trabalha com saúde mental, você tem um blog, aí você tem parceiros, aí você é mãe, aí você fica inventando de fazer não sei o quê. Onde que você arruma tempo, né? E eu sempre falo para as pessoas, quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, algo não vai ficar 100%, né? A não ser que você se organize. Então, para mim, a ideia de organização é focar 100% da minha atenção onde eu estou naquele momento, né? Que é focar a minha atenção. Então, se eu tô aqui hoje com a live com vocês, nesse tempo de 1 hora, eu sou toda de vocês e da live de quem tá assistindo. Acabou a live? Acabou a live. Eu vou me dedicar a outra tarefa, né? E isso parece uma coisa bem boba, mas que não é tão clara para as pessoas, né? Então, por exemplo, quem não tem rotina, eu percebo que, por exemplo, acorda, aí lembra que tinha que levar o cachorro para tomar banho antes de ir para o trabalho. Aí não viu a agenda antes de sair, ou não olhou o planejamento, lembrou disso na metade do caminho. Aí volta para pegar o cachorro, atrasa no trabalho. Fica nervosa, fica ansiosa. Aí lembra que tinha que passar no banco para pagar uma conta, já não passou. Isso vai gerando uma série de sensações e de descontentamento, eu diria, né? Porque aí a gente vai ficando descontente com a gente mesmo, né? Nossa, eu não tô dando conta, nossa, eu não consigo, meu Deus, como eu sou esquecida. E só um parênteses, né? Grande 80% da nossa organização e da nossa memória, que a gente chama, na verdade está relacionada a como a gente se organiza, né? Se você não se organiza direito, a tendência de você esquecer de algo é grande, né? Então, quanto mais rotina eu tenho, menos imprevistos eu vou ter, né? E quanto mais rotina eu tenho, lembrando que rotina, como as meninas estavam falando, não é a coisa maçante e chata, né? É a coisa organizada. Quanto mais rotina eu tenho, mais saúde eu vou ter. E aí era aí que eu queria entrar para vocês falarem um pouquinho de, por exemplo, como a falta de rotina e a falta de organização pode afetar uma pessoa no dia a dia dela, né? O que acontece com uma pessoa que é desorganizada? Ou, quer ver um exemplo simples? Pessoas que não organizam até fisicamente a sua casa, porque isso também tem a ver com a rotina. Você criar o hábito de, por exemplo, se eu pego a tesoura na segunda gaveta do meu armário, o lugar da tesoura é na segunda gaveta do armário. Mas tem gente que não, a tesoura fica onde eu deixo. O que acontece? E isso parece um exemplo simples, mas na vida, o que acontece? Eu acho que antes da gente entrar mais a fundo nisso, quando você estava falando da questão de 1001 tarefas,
me veio assim a mulherada em cheio aqui na minha frente. Que mulher adora falar que dá conta de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E a rotina da mulher tem 1000 coisas, né? Tem. E assim, como é difícil a gente se colocar neste papel de que eu dou conta de 10 coisas ao mesmo tempo. É louvável a mulherada saber fazer um monte de coisa, claro, né? Eu acho que, ok, a gente tem esse funcionamento, a gente é mais proativa, ok. Só que se a gente for pegando muita coisa pra gente fazer, cai nisso que a Michelle tá falando. Não vai fazer nem uma coisa nem outra direito. Será que realmente eu preciso me gabar que eu dou conta mesmo? Ou será que não tá na hora de pôr o pé no freio e olhar assim, opa, peraí. Se eu não fizer nem isso, nem aquilo bem feito, eu vou estar tendo um gasto de energia muito maior do que olhar para realmente aquilo que eu posso fazer com qualidade agora, no meu presente. Porque a nossa mente é muito ansiosa, a mente da mulherada é muito ansiosa, tá muito lá na frente, né? Então, se eu faço a live aqui, eu tô pensando no que eu vou comer à noite. Opa, tá errado? Tá errado, né? Ou eu tô fazendo a live aqui e tô pensando, nossa, o que eu tenho que fazer depois com a minha aqui da positiva? Não. Então, assim, primeira coisa é olhar para as emoções que te despertam quando você não está focado. Porque a gente não sabe olhar para as nossas emoções e não sabe nomeá-las. Então, a gente precisa realmente estar sintonizado com aquilo que a gente sente naquele momento onde essa rotina não está sendo bem estabelecida. Eu acho importante a gente também colocar, Michelle, antes da gente entrar muito nessa questão de como manter e de como organizar, na questão de como montar, de como planejar uma rotina. Isso. Tem muita gente que tem dificuldade de iniciar, né? E assim, iniciar, gente, uma rotina com qualidade, tá? O que a gente está propondo para vocês não é nenhum sacrifício, tá? Não queremos novos mártires na história, pelo contrário, queremos pessoas felizes. Então, o que a gente tem para dizer? Primeiro, pegue aí um papel, uma caneta e faça uma listinha de quais são as suas obrigações durante a semana. Né? Aquelas obrigações que tem horário marcado, né? Eu tenho hora para entrar no trabalho, talvez eu tenha horário no médico, talvez eu tenha horário para buscar alguém. Coloque esses horários. Depois faça uma outra listinha com os tópicos de o que pode ser os seus momentos de autocuidado. Né? O que para você é autocuidado? É um banho mais longo? É fazer uma massagem, é um tempo de leitura com música. O que para você é autocuidado? Porque a gente vai ter que distribuir ao longo da sua semana e da sua rotina momentos de autocuidado, para que a sua rotina não seja só de obrigações, não seja só de coisas pesadas, né? Esse autocuidado é como se você estivesse se colocando no carregador. O que me nutre? O que eu me sinto recarregada aí com as minhas energias ok? O que me faz sentir acolhida? A hora que você se sente acolhida, você está fazendo o quê? Né? Você está em contato com alguém da sua família. Ah, não, ficar com meu filho aqui me nutre. Legal, na sua rotina tem que ter momentos para ficar com o filho. Tem sim, não existe essa de eu trabalho 48 horas por dia e não dá para ficar com meu filho. Não. Né? Então a gente precisa separar quais são os momentos de autocuidado. E galera, é legal se a gente diversificar esse autocuidado durante a semana. Não é porque eu gosto de tomar banho de 1 hora que eu vou tomar banho de 1 hora todos os dias, tá? Não é porque eu gosto de ficar com meu filho que a única coisa que eu vou fazer sem ser trabalhar é ficar com a criança, tadinha da criança, não vê mais ninguém sem ser eu. Não é assim, né? Então vamos supor que eu vou intercalar, uma vez na semana eu vou tomar um banho mais compridinho, 1 hora foi brincadeira, tá, gente? Banho um pouquinho mais compridinho. 2 vezes na semana eu vou fazer zumba. 1 vez na semana eu vou fazer uma massagem, né? E eu vou tirar também um pouquinho todo dia para um momento de leitura. Legal, eu já pensei em várias coisas para o meu autocuidado que eu tenho que distribuir aí nessa minha rotina. Ainda falando do planejamento da rotina, acho que a gente podia mostrar um pouquinho mais para eles como é que a gente encaixa isso durante a semana. Pode ser. Porque assim, para planejar, gente, é importante que a gente coloque no papel. Dá pra ver aqui? Podia colocar até um pouquinho pra gente ver. Isso aqui, galerinha, é um planner, tá vendo? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Nesse planner, a gente tem a divisão dos períodos, manhã e tarde, ou noite. Quando a gente fala em dividir tarefas, a gente precisa listar primeiro as nossas tarefas e depois dividi-las ao longo da nossa semana. Por que a gente faz isso? Para justamente amenizar esses sentimentos que vêm para nos atordoarem. Ansiedade, nervosismo, preocupação, angústia e por aí vai. Então, quando a gente estava falando de saber nomear esses sentimentos, a gente precisa saber nomeá-los depois que a gente tem uma execução. Porque se eu fizer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, é insano. Então, a gente precisa pensar como. Preciso fazer coisas diferentes para eu ver se esses resultados vão ficar. E um desses resultados positivos é a gente poder fazer essa organização num planner. E aí, depois que você destrincha todas as suas tarefinhas, você coloca nesses famosos post-its. E esses post-its vão ser... se você é uma pessoa que precisa de mais organização ainda, eu aconselho colocar até o horário, tá? E aí você sai pregando o seu planner. Qual é o período que eu vou fazer tal coisa? Uma coisa importante também de falar. A gente tem os nossos sentidos aqui como norteadores ali das nossas ações, né? Então, assim, se eu tenho um plano que ele fica visível, eu estou mandando este estímulo para o meu cérebro de uma forma visual. Então, assim, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, tal hora. Eu vou gastar energia hoje é sábado. Eu vou gastar energia com aquilo que eu preciso fazer na segunda? Não. Porque eu sei que o meu planner lá, só na segunda eu vou pensar que eu preciso fazer X tarefa. E aí a gente começa a organizar essa rotina de uma forma estruturada, para que não fique maçante. Né? Importante a gente lembrar que estruturar o planner é o primeiro passo. Então não adianta eu ter só na minha cabeça, tá? Precisa estar no papel. Além do estímulo visual que o planner vai gerar, que esse papel vai gerar, a escrita, a sensação de você colocar a tarefa, tirar a tarefa que foi realizada ou colocar um ok na tarefa realizada, isso é importante na execução, né? Então, façam no concreto qual é a sua rotina e deixem lá o executado, o ticado, como vocês quiserem. A massa joga fora porque é um prazer uma que eu realização, tenho. exato. O prazer que eu tenho é rasgar papel, gente. Ali sabe aquela reunião que você estava assim, ó, para se preparar? Quando você terminar ela, você vai tirar ela do seu banner, vai picar ela com um gostinho, vai falar, ó, foi. Então, isso é muito importante nessa execução, sabe? Então, a gente precisa fazer. A gente coloca, Michele, para as pessoas, assim, duas coisas que são muito importantes nessa questão. É o autocuidado. Tem que ter autocuidado todo dia, tá? Sim. Não precisa ser muito, né? Não é para ninguém tirar 4 horas por dia para fazer sono de beleza e deixar os outros morrendo, né? Pode ir na Biolaser, fazer Olha uma só. massaginha, fazer uma limpeza de As pele, pesquinhas. um diazinho na semana, uma horinha, tá tudo certo. Isso. E, ó, é importante também, gente, o automonitoramento, né? Aquilo que tá na minha rotina, que eu me propus, como é que tá? Eu tô fazendo? Tô fazendo bem? Tá legal? Tô me sentindo bem? Como que eu fico com isso, né? Porque às vezes é difícil de manter a estrutura, porque a primeira estrutura que eu montei, ela não tá muito adequada para mim. Ainda foi um teste que não foi muito bom. Então eu não vou manter essa rotina, porque eu vou encontrar algumas falhas, algumas coisas no meio do caminho que vão me desanimar, sabe? E aí a pessoa encontra um probleminha e ela larga a rotina. Larga. Então é importante a gente determinar onde estão os pontos falhos, porque isso não é motivo para desistir, é motivo para readaptar, para realocar, para reavaliar. E aí, assim, eu posso tanto tirar aquela atividade, se for uma possibilidade, isso aqui não está me fazendo bem, né? Eu posso mudar de horário. Então, se de repente estava na minha rotina que eu ia fazer atividade física todo dia de manhã, mas isso não rolava, ó, ânimo para correr de manhã não dá. Mas vamos tentar colocar à tarde, quem sabe à tarde rola, né? Então, readaptar um horário para ver como é que eu me sinto com aquilo, ou até eu poder
consiga algumas coisas, né? Então eu posso tentar flexibilizar algumas coisas, porém eu preciso de automonitoramento para perceber aonde é que não tá legal. Esse automonitoramento vem junto com o autoconhecimento. Eu preciso me perceber naquilo que eu estou fazendo e naquele horário. Porque assim, como a Mi falou, de você se monitorar, você precisa se perceber. Como eu estou funcionando de manhã para fazer atividade física? Ou, deu certo? Será que eu posso mudar? E experimentando. Porque não precisa ser uma coisa regrada, né? Pode ser uma coisa flexível. Porque a rotina, para a gente desmistificar ela, a gente precisa estar disposto a se perceber, disposto a mudar os horários, disposto a tirar um tempo até de latência, sabe aquele tempinho do nada? É importante a gente ter nessa rotina, né? Então, assim, não precisa ser uma coisa maçante e inflexível, pelo contrário, você precisa se perceber neste contexto da sua rotina para você saber o que está dando certo e o que não está tão legal. Porque o que não está tão legal, a gente não pode deixar passar, a gente precisa olhar com muito carinho. Porque senão, é esse que não está legal que vai ferrar a rotina toda. Vai fazer abandonar. Vai fazer abandonar. E tem que tomar cuidado com a avaliação que a gente faz de, por exemplo, eu comecei um planner, por exemplo, no terceiro dia falar, não deu certo, não deu certo. 3 dias nem é um período para você fazer uma avaliação como essa, né? Então, assim, qualquer hábito, ele começa pela insistência, né? É para fazer atividade física, é para fazer dieta, é para usar uma agenda, é para usar um planner, é para usar um quadro. Começa pela insistência, né? Todo mundo sabe que qualquer ação para virar um hábito é no mínimo 21 dias, né? Então, coloca como uma meta de vida, né? Então, aí eu quero ser mais organizado. Como é que eu faço isso? Hoje em dia existem cursos, e na internet você encontra, né? Com relação à organização, para tudo, né? Organizar a rotina, organizar guarda-roupa, organizar a casa, né? Personal organizer, você encontra, tem muita informação, muito material legal. E o planner é uma alternativa visual e muito fácil de lidar, né? Porque você pega ali na mão mesmo, escreve, põe no post-it, põe lá. Eu mostrei pra vocês, fui eu que fiz pro meu marido, ó. Fiz com papel cartão. Muito legal. Papel cartão, papel sulfite. Não tem desculpa, viu, gente? Não tem desculpa. Muito legal. E assim, pra quem não gosta, eu não vou fazer um quadro porque não combina com a decoração da minha casa, por exemplo, né? Hoje em dia existe aplicativo no celular para isso, né? Existem muitos aplicativos, tem até o OneNote, tem aplicativos que tem aí no seu celular e você não sabe, que podem te ajudar na organização da rotina, né? O que é importante que a gente entenda é que é importante a gente ter uma rotina para que a gente tenha mais saúde, para que a gente fique mais satisfeito, por que mais saúde, né? Porque quando eu tenho uma rotina e está mais organizada, o meu corpo e a minha mente, eles sabem o que vai acontecer e naturalmente isso gera menos ansiedade. Quando a gente lida com imprevisto, com coisas assim, como é que a gente se sente? A gente fica confortável? Não, é natural do ser humano, né? Acontece um imprevisto, surge um compromisso de última hora que você não sabia. A primeira coisa que a gente pensa, nossa, como eu vou fazer? Como eu vou me organizar? É natural, né? Então, quando a gente tem uma rotina, o corpo e a mente, eles sabem o que vai acontecer, você fica mais tranquila e aí acontece menos imprevisto, menos esquecimento, mais aproveitamento do tempo. Então, você é um melhor funcionário, uma mulher esposa, fica mais satisfeita, é uma melhor mãe, porque você tem um momento lá de cozinhar pro seu filho, tem um momento de dar atenção pro marido, tem um momento de limpar a casa, tem um momento de se trabalhar fora, tem um momento de trabalhar fora. E eu diria mais, vocês que prestam aí consultoria nessa área, agora com essa pandemia, com esse home office, né, que é uma novidade no mundo, se as pessoas não conseguirem se organizar, o trabalho invade a vida pessoal e vice-versa de uma forma, né, que pode ser perigoso até para a saúde da pessoa, né? Porque é tudo no mesmo espaço, né? No mesmo ambiente. Nesse momento as crianças estão juntas, né? Às vezes até o marido está junto, todo mundo de home office. E como é que organiza tudo isso, né? Então, com certeza eu acho que olhar para a rotina é importante, né? O exemplo que eu dei da tesoura, por exemplo, né? Da organização, é no sentido de minimamente
aproveitar melhor o seu tempo, né? Então, quando eu sei onde as coisas estão, quando eu sei o que vai acontecer, quando eu sigo um jeito de me organizar, fica tudo mais previsível. E aí, como eu falei, gera menos angústia, menos ansiedade, né? Então, porque é uma rotina, as coisas são dessa forma, né? Então, fica mais fácil de lidar. É muito mais fácil saber que a tesoura tá ali quando eu preciso do que sair procurando, abrindo todas as portas do armário pra procurar a tesoura, né? Sem falar que isso vai gerando um estresse danado, né? Aí você briga com o marido, onde você pôs a tesoura? Aí vai ficando estressado com o Termina filho. o dia rezando para São Longuinho, para achar a tesoura. E aí assim, a tesoura que era um item ali, vira 300 outros e você vai se desorganizando mais ainda, né? Então, o nosso cérebro, ele tá muito preparado para aquilo que ele já conhece. E aquilo que ele não conhece, ele vai ficar doidinho, né? Ele vai ficar perdido, ele vai ficar, né, procurando uma solução. E às vezes essa solução vem até através dos famosos apagões, né? Que o nosso cérebro, ele dá uma apagada, assim, como um mecanismo de defesa. Então, assim, às vezes as pessoas chegam, por exemplo, pra gente, eu faço muita atividade cognitiva, né? Não precisa ser idoso para ter perca de memória, porque o nosso cérebro, ele tem esse mecanismo de defesa que apaga através de uma ameaça. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa não foca naquilo que precisa fazer agora, vai gerando uma sobrecarga emocional muito grande e dá um apagão. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, será que é realmente memória ou será que é falta de concentração por excesso de emoções, por excesso de preocupação, de ansiedade, por aí vai. Aí pronto, aí você começa já a cuidar na origem do problema, né? E quando a gente tem uma rotina bem estruturada, essas falhas de memória, elas tendem a diminuir, claro, né? Porque já ficam coisas muito previsíveis aí. Você já sabe o que fazer, a hora que vai fazer e o momento que vai fazer. Falar em momento, Michele, uma coisa muito legal, assim, é as pessoas poderem equilibrar muito, né? Essa obrigação com o lazer. O lazer precisa estar nessa rotina. E você precisa deste momento, né? Então, assim, recarregar as suas energias é uma coisa de extrema importância para você poder fazer as suas obrigações bem feitas. Então, esse equilíbrio é uma coisa importante. Tem até linhas de organização de rotina que fala, organize a sua rotina pensando em qual momento do seu dia é mais chato e mais difícil para você. E tentar casar isso com o momento em que você tem mais energia. Porque é natural de ser humano, né? É igual aquela matéria, você tem 3 provas para estudar. Você sempre quer começar pela que você gosta mais, né? E o pessoal da neurociência fala, começa pela que você gosta menos, né? Porque a outra vai trazer algum prazer, vai ser mais fácil, né? Você já vai estar mais cansado. Então, organizar a rotina, pensando, no seu dia, que parte que eu menos gosto? No meu dia, a parte que eu menos gosto é passar roupa. Em que momento cabe mais passar roupa? No momento em que eu consigo estar na sala com meu filho e ver ele, isso me distrai. Quando eu vejo, já passei mais roupa, né? E pensando dessa forma, de modo que você consiga aproveitar o seu tempo e as tarefas trazerem algum prazer. Porque, com certeza, tem as tarefas que a gente tem que fazer que não são legais. Tem muita gente que tem dificuldade com a questão financeira, organização das finanças, né? Ou até, por exemplo, pessoas que eu conheço que falam, eu não consigo me organizar para fazer a lista da compra do supermercado, que parece uma coisa super simples, né? E tudo é organização. Tudo isso que a gente está falando, os exemplos passam pela construção da rotina e pela organização, né? Um exemplo simples que eu dou é o uso da agenda, né? Hoje em dia tem aplicativo, tem tudo, é muito mais fácil, né? Mas eu conheço pessoas que não usam agenda e pra mim é surreal, né? Porque eu olho e falo, meu Deus, como é que a pessoa vive sem agenda, né? Hoje em dia, a quantidade de informações, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Então, isso faz você perder o foco. Se você não tiver aquele objetivo bem desenhado, você perde o foco, né? E aí, a minha próxima pergunta é, quando eu estou organizado, quando eu tenho uma rotina, isso também me ajuda a produzir mais? Isso me ajuda a fazer o maior número de coisas? Isso me ajuda a ser mais produtiva? Era essa a palavra. Claro, com certeza. Claro, com certeza. Porque se
se eu tenho uma rotina, eu sei o que eu preciso fazer, consequentemente eu vou fazer bem feito, sabendo que aquele horário é destinado para isso, né? Você estava falando antes de você fazer essa pergunta, me veio muito na cabeça o workshop que eu e a Mia, a gente está fazendo pela Positivamente, que é um workshop de autoconhecimento e autorregulação. E aí, quando tem uma parte, eu acho que no primeiro módulo do workshop, a gente fala muito assim, do que eu gosto e faço, do que eu não gosto e faço, do que eu não gosto e não faço. Então, assim, produtividade também tem a ver muito com autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer, eu preciso saber do meu limite, eu preciso saber do tempo que eu posso destinar para fazer tal coisa. Porque se eu não me conheço, eu vou me cobrar por algo que eu não consigo fazer pelo simples fato de não saber o meu limite. Né? Então, é muito importante isso. Produtividade vai vir com uma organização? Com certeza. Né? Você vai destinar aquele período, aquela hora para fazer tal coisa. Se você estiver bem com o seu autoconhecimento, com o seu autocuidado. Porque senão você vai sair atropelando as coisas. E quando a gente fala de não ter rotina e não ter organização, a gente fala muito da ansiedade, né? O quanto de ansiedade isso gera. Mas quando a gente fala de ansiedade, hoje está muito na moda, né? Todo mundo fala que é ansioso, né? Se você perguntar para 10 pessoas, você avalia que você é ansioso? 8 certamente vão dizer que sim. Mas uma coisa é sentir ansiedade, porque isso é um sentimento natural do ser humano. Todo mundo vai ter ansiedade em algum momento. Outra coisa é ter um transtorno de ansiedade, né? Que aí já é patológico, já saiu do controle, tem que fazer tratamento. Mas a gente percebe que nos dias de hoje, ela começa assim como uma ansiedade, como a gente sente, de forma consciente, mas muitas vezes ela pode perder, né, essa linha muito tênue do que é normal e o que é patológico, né? Então a ansiedade na época das nossas avós, se existia, não era categorizado dessa forma, mas a gente vê muito menos presente do que nos dias de hoje. Talvez justamente pela forma em que a gente vive hoje, né? É muita informação, é muita coisa para fazer, né? Eu costumo dizer, antigamente a gente via a avó sentada e a mãe sentada na calçada batendo papo na rua, né? Hoje em dia ninguém tem tempo para isso, né? Ninguém consegue fazer isso. E por quê? Porque a forma como a gente vive não é mais assim, né? Mas a gente tem que olhar pra gente e identificar o que me traz essa tranquilidade na minha rotina, o que me traz prazer e o que me traz ansiedade, né? Se tem alguma determinada tarefa que já não é prazerosa, que me gera uma certa ansiedade, é o que você falou do autoconhecimento. Eu tenho que pensar em como é que eu vou resolver isso. Vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer, não tem quem faça, né? Detesto ir ao banco, mas não tem quem faça isso pra mim, eu vou ter que ir ao banco. Como é que vai ser? Em que momento do dia, né? Porque isso vai ajudar você a se sentir menos ansiosa, né? Michele, voltando um pouquinho na produtividade, uma coisa que é colocada para nós na gestão, né, é que mais de 90% dos nossos apagar incêndios, das nossas urgências do dia a dia, é falta de planejamento, né? É falta de antever algumas coisas, é falta de organizar o seu tempo, de organizar a sua rotina. E o que a gente mais ouve as pessoas falando por aí é: meu dia tá uma loucura, eu não tenho tempo para nada, eu emendo tudo. E de fato, a imensa maioria das pessoas poderia organizar isso a partir de uma estrutura de rotina, né? Então, a organização da rotina, ela não só vai garantir que você consiga fazer o que você precisa, mas ela vai garantir que você consiga fazer o que você precisa com menos estresse no seu dia a dia, né? Com menos adversidades para enfrentar no seu dia a dia, talvez com mais prazer em realizar algumas coisas, porque elas vão tender a dar mais certo, né? E aí a gente entra numa coisa que assim contribui para a produtividade de duas formas muito diretas, que contribui para a sua qualidade de produção, né? Para o seu estar presente, para o seu estar naquela rotina, fazer aquilo naquele momento, se integrar, estar inteira, e também contribui porque não há como, se você fazer de forma bem feita, não há como não organizar melhor o seu tempo. Organizando melhor o seu tempo, se você quiser, você destina mais tempo para a sua produtividade. Se você quiser, você destina mais tempo para ficar com a sua família. Se você quiser, você destina mais tempo para o seu autocuidado, né? E de preferência que você equilibre entre tudo isso para não ter muito tempo só para um desses, né? Então, quando a gente organiza a rotina, a gente garante o fazer bem hoje, mas a gente também visa garantir o fazer bem do amanhã, né? Quem não quer isso? Quem quer
deixar a própria sorte aí se o dia vai ser bom ou não. Pô, eu quero garantir meu dia bom, se eu puder, né? Então, isso traz, né? A organização da rotina traz isso. E eu acho importante a gente falar nessa questão do dia ser bom, daquela questão que a Pan colocou um tempinho atrás, do momento do nada, né? Há um tempo atrás a gente fez uma live de rotina que falaram uma coisa que ficou muito na minha cabeça, no sentido de que, assim, a gente, naturalmente a gente já é assim, mas nesse momento de pandemia aumentou um pouquinho a tendência a se cobrar para ser produtivo, né? E aí, quando você tira um tempinho para não fazer nada, uma parte ali da sua cabecinha fica, nossa, mas você não vai fazer nada agora? Você não vai produzir? Você tem a louça para lavar, você tem o que para fazer, você vai deixar para depois? E aí você se sente culpado de dar uma descansada, né? De ficar sem fazer nada. E aí a dica que a terapeuta que fez a live com a gente nos deu foi: coloque o momento do nada na rotina. Aquele é o momento em que você vai se permitir fazer nada sem a cobrança, porque aquele momento é para aquilo, né? Então a gente tem que ter o momento do lazer, da ação, e tem também que ter o momento do nada de vez em quando, porque a gente tem que se permitir a isso. Sim. É porque o momento a gente chama isso de momento de latência, né? A gente precisa ter esse momento de latência. E pensando no funcionamento do nosso cérebro, é uma máquina. A máquina que funciona o tempo todo e não tem esse momento de latência, pifa, né? Então é importante a gente pegar o nosso cérebro e colocar num copinho, porque esse momento precisa existir também. E o momento de ócio é um momento de criatividade também, né? É aí que surgem grandes ideias, né? Então é importante dar o devido valor a cada coisa. E com relação ao pensamento, a Milene estava falando, eu estava me lembrando de outro dia que eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela estava dizendo, né? Ah, mas como é difícil, porque ela se cobra muito, né? E aí ela falando, toda hora me vem esse pensamento, né? Bem parecido com isso que você falou, né? Mas você vai ficar sem fazer nada, olha, mas ali, ó, tá na hora, você tem que fazer isso, o tanque tá cheio de roupa para lavar, né? A gente tem que pensar que o nosso cérebro, naturalmente, ele não para de funcionar, nem no momento de latência, como a Pamela disse. Por que é importante se conhecer e se permitir? Porque você deixa esse pensamento do diabinho passar. O pensamento vem e fala assim, ah, folgadona, aí sentada no sofá, aí você deixa ele passar. Você percebe, né, o pensamento e fala, nem ligo. E é como se fosse uma estrada, né? Passou, o carro passou. Responde o pensamento, não deixa só passar, não. Responda. Manda um nem ligo, manda tô mesmo no sofá, e aí? Né? E é legal a gente poder conversar com os nossos pensamentos, porque é bacana a gente falar para eles o porquê que você tá ali, né? Então, assim, a sua voz ativa que traz todo esse autoconhecimento, ela precisa ser examinada. É só um pensamento. A gente precisa entender, é só um pensamento. E aí, assim, conversar, dialogar com ele faz parte do seu crescimento pessoal. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E lembrar que a gente não vai ter resposta para todos os pensamentos, né? Às vezes a gente tem pensamentos que deixam a gente bem reflexiva, no sentido de até por que eu tô tendo esse pensamento, né? E lembrar que os pensamentos, eles vêm, o cérebro não consigo achar uma palavra que defina, né? De como ele funciona, assim, é muito louco, vamos dizer, né? Ele traz esses pensamentos baseado nos seus valores, nas suas referências, no que você viveu, né? Então ele traz sim esse pensamento baseado na sua história, né? Então o meu cérebro é só meu, ninguém pensa igual a mim. E assim sucessivamente. Então eu vou ter pensamentos que eu não vou saber dizer o porquê, né? Então, se eu sinto culpa por não fazer nada, eu não preciso ficar gastando meu tempo pensando por que eu sinto culpa por não fazer nada. Ao contrário, né? Eu tenho que tô assim sem fazer nada, é meu momento, tá aqui no meu planejamento. Resposta dada, acabou, vou ficar aqui ociosa, né? Porque realmente tem pensamentos e coisas que vêm à nossa mente que a gente não vai encontrar resposta. Né? E aí eu acho que é muito importante o autoconhecimento, né? E falar de rotina, algumas lives que a gente faz, é engraçado que eu converso com a proprietária da Diolaser, é muito engraçado, né? Porque a gente vive um momento em que se fala muito, né, de mudança de estilo de vida, essa transformação que a pandemia inevitavelmente trouxe, né?
faz as pessoas refletirem sobre coisas que até então ninguém pensava e ninguém dava muito valor, né? A rotina é uma delas, né? Como eu falei, tem home office, o relacionamento entre as pessoas mudou, né? Então, por exemplo, as lives tomaram força, né? A internet tem muito material de qualidade mesmo, acho que na mesma proporção em que tem coisas ruins, né? Então, se a gente se direciona a buscar coisas boas, pessoas que se dispõem a falar gratuitamente sobre esses assuntos, a gente pode ter ajuda gratuita, né? Porque você ter um tempo para pensar na rotina já é um passo à frente de quem nunca pensou, né? Porque vocês devem conhecer, como eu, pessoas que nunca pararam para pensar nisso. Né? Eu preciso organizar minha rotina, eu simplesmente acordo e vou. Michele, eu acho que começa por aí, porque olha, eu falo por mim, até pouquíssimo tempo atrás, eu era uma pessoa que tinha a visão, eu diria que errada mesmo, do que é rotina, sabe? Porque eu achava que a rotina estava ligada a uma monotonia. Sim. Sabe? Algo monótono. E assim, de fato, se eu tiver que fazer a mesma coisa todo dia, eu tô danada, eu fico louca rapidinho, né? E aí, claro, gente, cada uma de um jeito. Tem gente que precisa ter coisas mais repetitivas, mais estruturadas, e ok, a gente monta a rotina de acordo com as nossas necessidades mesmo, né? Mas eu associava a monotonia. E eu acho que aí a gente volta naquela crença popular de rotina como tédio, como monótono, como obrigação. E é aí que a gente primeiro precisa combater essa ideia e criar novos pensamentos aí, né, para as pessoas, porque o primeiro passo é se abrir para poder construir uma rotina, né? E entender que, de fato, se eu for construir uma rotina personalizada, pensada, de preferência, bem estudadinha, bem minuciosa no que eu quero, no que o meu corpo precisa, no que o meu trabalho precisa, no que minha família, bem focada, né? Se possível, e você achar que deve, inclusive com ajuda profissional, né? Como a Michele colocou no começo, a gente tem aí os TOs que trabalham exclusivamente com atividades da vida diária, com a sua rotina do dia, né? Então, se você achar que é preciso, é muito bacana, porque através da ajuda profissional a gente constrói aí também com um olhar terapêutico, né? Mas é possível também que sozinho você consiga estruturar uma boa rotina se você seguir esses passos, né? Que a Michele foi digitando aí para vocês, da gente pensar nas obrigações, pensar no autocuidado, no automonitoramento, naquilo que me faz bem, na caixinha do nada, e poder equilibrar tudo isso, né? Se você não quiser uma rotina monótona, você coloca atividades diferentes, né? Como é o que eu tenho tentado fazer, mas há muito tempo que eu tenho tido rotina, né? E eu sou prova disso, viu? Porque essa aqui, minha Nossa Senhora, Milene, tal hora, vamos. Dava hora, dava meia hora depois. Falei, Milene, esqueci. Uma coisa atropelava a outra, sabe? Ixi, eu era muito Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar. Eu era demais. E assim, o quanto a rotina pode fazer bem, né? O quanto ela pode fazer você aproveitar melhor os seus momentos, né? A gente vê aqui na pele, sabe, Michele? Porque assim, a Positivamente é um projeto nosso. Então, se a gente, eu e Milene, não tivermos esta rotina, não anda. Não tem chefe, né? Não tem chefe. Não tem quem vai ficar em cima, não tem que bater ponto, não tem que botar folha. A sua disciplina é interna. Ou você quer fazer aquilo ou você não quer, né? Por isso, a importância do se permitir. Muitas pessoas são tão resistentes que falam assim, antes de tentar, não vai dar certo. O que a gente ouve, não, imagina, isso não vai dar certo. Pra mim não funciona. É assim, ou a gente se permite, ou você vai ficar reclamando pro resto da vida. E olha o poder da palavra reclamar. O que é reclamar? É clamar várias vezes a mesma coisa. Se eu clamo, eu chamo. Se eu clamo coisa ruim, o que eu vou atrair? Coisa ruim. Entendeu? É isso, né? No popular falando. E hoje, nessa realidade, o quanto de pessoas a gente tem vivendo essa realidade, por exemplo, de ter um negócio em casa, né? Ou de viver, de ser empreendedor, né? E de ter que usar como base, né, a sua organização, o seu compromisso com você mesmo, né? Então, na verdade, a gente está aqui falando de rotina para a vida, né? Não só pro trabalho, né?
Mas isso é muito entendido quando é relacionado ao trabalho, né? Então, geralmente as pessoas que têm agenda começam a agenda ou é na escola para saber a data da prova, quando tem que estudar, ou é para o trabalho para saber quando tem uma reunião, entrega de relatório. Mas na verdade a agenda, o planner, o aplicativo que você usa é para evitar que você esqueça de tudo que você tem para fazer. É trabalho, é lazer, é ócio, né? Uma coisa que você gosta, enfim, né? Exatamente, para organizar a sua vida e trazer mais conforto, menos ansiedade. Você vai dormir melhor, porque você fica menos ansioso, né? A sua mente, o seu corpo vai saber o que vai acontecer, a sua vida vai ser mais organizada, como consequência tem menos bagunça, né? Então, é uma infinidade de benefícios, mas que eu vejo que realmente pouquíssimas pessoas param para investir um tempinho na organização da rotina, né? Porque o começo, realmente, para os outros parece meio confuso, né? Geralmente é essa pergunta, mas como? Eu vou organizar minha rotina? Mas como assim? Eu vou pôr um tempo para lavar o banheiro? Como é que é isso? Né? Como que eu organizo a minha rotina? Tem um livro, Michele, você falando aí, você me fez lembrar, assim, eu comecei a organizar a minha rotina mesmo sendo terapeuta ocupacional, hein? Porque, olha, gente, santo de casa não faz milagre tanto, não. Mas assim, eu li um livro, depois vocês podem até anotar, você deixa aí para eles, Michele. É do Jerônimo Temel, que chama Produtividade para Quem Quer Tempo. O livro é sensacional. E assim, é o beabá da coisa. É muito legal. Foi um dos melhores livros que eu já li para organização de rotina. E assim, resumindo tudo que a gente falou aqui, nesse livro, ele explica o beabá da coisa. E é muito bacana. É muito bacana. É produtividade para quem quer tempo? Para quem quer tempo. Isso. Tá. Eu emprestei. Esse foi um dos livros que eu emprestei e nunca mais vi. Ah, Você empresta nunca mais vi. ajuda, eu já até ia pedir. já era, perdeu. Eu preciso lembrar para quem. Olha, eu acho que eu sei, mas é isso. E aí aqueles livros que a gente não esquece, sabe? Aqueles livros que a gente leva para a vida. Sim. É muito bacana. E aí, assim, acho que as dicas. A ajuda profissional não deixa de ser uma ajuda, né? A literatura pode te ajudar a construir planners, a procurar aplicativos melhores, o livro, a te sintonizar aí. E nada impede de você criar o seu método, né? Porque, por exemplo, para a Pamela, para o marido dela, funciona bem o quadro, né? É visual, tá ali, é fácil de ver. Para algumas pessoas, pode ser um aplicativo que manda um alarme, que te avisa 10 minutos antes, né? Para outros, pode ser agenda de papel. Por quê? Porque gosta de escrever, gosta de caneta colorida. Essa sou eu, tá? Gosta de post-it, caneta colorida, né? Então, assim, é um prazer fazer agenda, é um prazer fazer o planner, né? Então, você vai ter que buscar a sua forma. Ah, é um quadro branco na cozinha, enfim. Você vai buscar a forma que se adequa melhor à sua realidade, né? A ideia é que isso seja prazeroso e te ajude, não que seja mais uma tarefa a cumprir, né? E aí só, acho que uma coisa importante é a gente falar um pouquinho de como se usa. Depois que eu construí o planner, minha rotina, como é que funciona isso? Então, pensando que eu tenho isso bem desenhado, né? Como é que funciona isso? Então, todos os dias eu tenho que olhar isso, em que momento eu olho, né? Em que momento eu adapto, né? Tem aí uma flexibilidade, eu consigo encaixar coisas, ele é quadrado, como é que é isso, né? Como é que eu uso esse meu instrumento? O meu instrumento eu vou usar a partir do meu funcionamento, né? Então, assim, é flexível, claro, com certeza, porque senão vai virar um maçante, que é isso que a gente não quer. Mas ele também não pode ser boicotado, né? Então, assim, o auto-boicote, ele vai justificando os porquês, não. Ah, eu não vou fazer isso agora não, porque eu vou fazer aquilo. Ó, então não confundir com flexibilidade. Isso, não confundir o auto-boicote com flexibilidade, porque isso é perigoso. E aí cai na questão assim, ah, não tá dando certo, que aquelas meninas falaram ali, ó, caiu por terra. Não. Então, assim, eu preciso ter, acima de tudo, autorresponsabilidade com aquilo que eu pego pra mim, né? Então, assim, fazer uma rotina tem que ser semanalmente. Eu, Pamela, tá? Eu gosto, por exemplo, de chegar no domingo, eu estruturar a minha
o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, se há algum ponto falho que precisa ser reestruturado, né? E, inicialmente, a gente indica que esse automonitoramento, ele possa ser pouco tempo, 1, 2 dias, para você não acumular um monte de coisa, para você analisar ao mesmo tempo, né? Então, você pode fazer isso por dia, por exemplo. Pega o teu planner, tua agenda e verifica se tudo que você colocou naquele dia foi feito, né? E aí você vai também olhar para o que não foi feito, porque, gente, nós não somos nossos próprios carrascos, a ideia não é essa, tá? Não é para no fim do dia eu falar assim, olha, eu tinha colocado 10, eu fiz 8, chicotei. Não é essa a ideia, né? Então, assim, a gente vai ser flexível com a gente mesmo? Sim, a gente vai. Não é sempre que eu vou cumprir todo o planejado? Não, não é sempre. Mas, se eu começo a mais descumprir do que cumprir, eu preciso olhar para isso de uma forma e entender que há alguma falha nisso. Porque eu posso deixar de cumprir uma outra coisa, mas se eu deixar de cumprir tudo, metade ou muitas das coisas, essa rotina, ela ainda não está estruturada para mim. Ela ainda não está adequada para o meu perfil. E uma coisa importante, complementando o que a Mi disse, das 10 tarefas, se eu fiz 8, eu posso olhar para aquelas 2 que ficaram faltando e olhar para minha rotina e ver, eu posso encaixar essas 2 coisas em algum período? Será que cabe aqui? Ou será que eu vou ter que colocar isso para a próxima semana? Isso não pode ficar perdido, tá? E também não se chicotear. Então, a gente pode flexibilizar dessa forma. Peguei ali, olha, faltou comprar o leite do meu filho ali no supermercado. Eu vou esperar a próxima semana? Eu não vou. Eu vou ter que dar um jeito de encaixar isso no próximo dia, né? Então, primeira coisa, a gente precisa colocar até em ordem de relevância essas atividades. A gente precisa muito colocar em ordem de relevância. Porque, nossa, tá tão escuro. Você tá me vendo escuro aqui? Não, Não? pra mim não. Peraí, Michelle. Ah, a minha tela aqui. Ai, agora sim. Então vou voltar. A ordem de relevância. Quando você colocar, listar tudo, então assim, não adianta você também querer colocar e já ir colocando no planner sem listar. Essa listagem precisa vir antes, para você poder se dar a chance de colocar essa ordem de relevância. Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Ok. Agora a gente vai em ordem de relevância. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? A terceira. Só depois disso vocês vão colocar no planner. Entendeu? Então, ordem de relevância. Lembra das listinhas que a gente falou lá no começo, antes de estruturar o planner, né? Mas aí, gente, olha, olhar para o restante da rotina e adequar. Porque a gente não pode se martirizar, né? Então, assim, é equilíbrio a palavra mesmo. Ficar de olho, porque deixar de fazer, ok, eu vou remanejar isso ao longo da minha rotina. Mas deixar de cumprir coisas muito importantes, vir a ter prejuízos com isso, é sinal de que eu tenho que reolhar o meu planner, que eu tenho que reolhar para a rotina que eu construí, porque eu preciso adequar alguma coisa ali, né? Eu ainda não cheguei no meu melhor com essa rotina. A rotina é para isso, é para ajudar a gente a chegar no nosso melhor. Como é que eu vou dar o meu melhor na minha vida? Eu vou estruturar tudo isso. E cuidado com a autocontrole. Meninas, acho que o nosso tempo tá acabando. Eu ficaria horas aqui conversando sobre rotina, demais. não é? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até me comprometer, vou falar com as meninas da Geolaser pra gente fazer um resuminho dessas dicas, pra gente fazer um post de quem ficar lá, quem tiver dúvida, manda uma pergunta, né? E aí a gente encaminha pra vocês, pra se vocês quiserem responder. Então eu quero agradecer vocês. Querem se despedir? Claro! Muito obrigada, viu, Michelle, pelo convite. Obrigada por esse tempo aqui no sábado com vocês. Foi muito gostoso poder bater esse papo que a gente tanto gosta. Obrigada, gente. Obrigada, Michelle. Obrigada, Geolaser. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente vai estar junto no post, hein? E se for difícil se autoconhecer, olha lá no Positivamente, que a gente tem um monte de coisa boa lá, tá? Isso. Meninas, obrigada por terem aceito o convite, viu? Até a próxima, gente. Quando quiser, estou à disposição. Obrigada. Um abraço, obrigada. Tchau, gente. Boa tarde, bom fim de semana.